Antes de falar da queda, da sobrevivência e de tudo que transformou essa história em algo praticamente inacreditável, é preciso voltar bastante no tempo, porque o que aconteceu com Vesna Vulović não começa no avião. Começa em um contexto histórico muito específico, em um país que já não existe mais, e em uma vida que, até então, era absolutamente comum. Vesna nasceu em 1950, na antiga Iugoslávia, um país que na época reunia diferentes regiões e identidades sob um único governo socialista. Era um período marcado pela Guerra Fria, e a Iugoslávia ocupava uma posição curiosa. Não estava totalmente alinhada com o bloco soviético nem com o Ocidente, o que dava ao país uma certa abertura em comparação com outros da Europa Oriental. Esse detalhe é importante porque influenciou diretamente a vida de Vesna. Ela cresceu em Belgrado, em uma família relativamente estável, sem grandes registros de dificuldades extremas ou eventos fora do comum. Desde jovem, demonstrava interesse por idiomas e cultura estrangeira, algo que, naquele contexto, já indicava uma certa curiosidade pelo mundo além das fronteiras do país. Durante a juventude, Vesna passou um período em Londres, onde teve contato mais direto com o estilo de vida ocidental. Essa experiência teve impacto importante na forma como ela via o mundo, ampliando horizontes e despertando o interesse por viajar e trabalhar fora de um ambiente fixo. Foi aí que surgiu a ideia de se tornar comissária de bordo. Naquele período, trabalhar para uma companhia aérea não era apenas um emprego, era uma oportunidade rara de mobilidade internacional, de conhecer outros países, outras culturas, algo que ainda era bastante limitado para muitas pessoas do leste europeu. Vesna então ingressou na JAT Yugoslav Airlines, a companhia aérea estatal da Iugoslávia. Era uma empresa respeitada na região, responsável por conectar o país a diversos destinos internacionais. Ela ainda estava no início da carreira. Era jovem, com cerca de 22 anos, e relativamente inexperiente na função. Não era uma veterana de voos longos nem alguém acostumada com situações extremas. Era, essencialmente, uma comissária em começo de trajetória, vivendo a fase inicial de uma profissão que, para ela, representava liberdade e oportunidade. E é aqui que entra um dos detalhes mais curiosos e discutidos de toda essa história. Segundo relatos amplamente divulgados, Vesna não deveria estar naquele voo. Existe a versão de que houve uma confusão administrativa envolvendo nomes semelhantes, e que outra comissária com nome parecido era quem estava originalmente escalada. Vesna teria sido designada por engano para aquele trajeto. Esse ponto nunca foi totalmente confirmado de forma oficial e definitiva, mas aparece repetidamente em diversas fontes e entrevistas, se tornando parte quase inseparável da narrativa do caso. Se isso foi de fato um erro ou apenas coincidência, não se sabe ao certo. O que se sabe é que no dia 26 de janeiro de 1972, Vesna estava a bordo do voo JAT 367. O voo fazia uma rota internacional partindo de Estocolmo com destino final em Belgrado, com escalas intermediárias. Era um trajeto relativamente comum para a companhia, conectando a Escandinávia ao sudeste europeu. A aeronave utilizada era um McDonnell Douglas DC-9, um modelo bastante comum na época para voos de média distância. Nada naquele dia indicava que algo estava fora do normal. A tripulação seguiu os procedimentos habituais, passageiros embarcaram, o voo decolou dentro da rotina padrão. Não havia relatos de comportamento suspeito a bordo, nenhuma anormalidade evidente. O contexto, porém, fora da aeronave, era mais tenso do que parecia. Naquele período, existiam grupos nacionalistas croatas que realizavam atentados contra alvos ligados à Iugoslávia, incluindo aeronaves. Esses ataques faziam parte de um cenário político complexo, envolvendo disputas internas e movimentos separatistas. Esse pano de fundo é importante porque, posteriormente, ele seria considerado central para explicar o que aconteceu. Durante o voo, após uma das escalas, a aeronave seguiu seu trajeto sobre o território da então Tchecoslováquia. Era um momento de rotina. Altitude de cruzeiro, tudo estabilizado, passageiros acomodados, tripulação realizando atividades normais. E então, sem aviso, sem qualquer preparação possível, tudo mudou. Uma explosão ocorreu dentro da aeronave. De acordo com a investigação oficial conduzida posteriormente, a causa mais provável foi uma bomba colocada no compartimento de bagagem. A detonação aconteceu enquanto o avião voava a mais de 10 mil metros de altitude. A força da explosão foi suficiente para comprometer imediatamente a estrutura da aeronave. O avião se partiu no ar,
Em questão de segundos, o que antes era um voo comum se transformou em uma queda descontrolada de destroços sobre a região montanhosa próxima à vila de Srpska Kamenice. Para todos a bordo, aquele foi o fim. Ou pelo menos era o que qualquer pessoa esperaria. Porque naquele momento, ainda sem ninguém saber, uma sequência extremamente improvável de eventos já estava em andamento, algo que só seria compreendido depois, quando os destroços fossem encontrados e uma sobrevivente fosse retirada deles. Quando a explosão aconteceu, tudo o que existia dentro daquele avião deixou de fazer sentido em questão de segundos. A cabine, os assentos, os corredores, tudo foi violentamente desintegrado ou separado em partes, sendo lançado no vazio a mais de 10 mil metros de altura. Para qualquer pessoa ali, não havia tempo para reação, não havia como entender o que estava acontecendo. Mas com Vesna Vulović, algo completamente fora do padrão ocorreu. No momento da explosão, ela estava na parte traseira da aeronave. Essa informação se tornaria essencial depois, porque foi justamente essa seção do avião que não se desintegrou completamente no ar. Em vez de se fragmentar como o restante da fuselagem, uma parte relativamente grande permaneceu estruturalmente unida. E dentro dessa parte estava Vesna. Segundo as investigações, ela ficou presa entre os destroços, comprimida por um carrinho de serviço de bordo. Esse detalhe, que à primeira vista parece apenas mais um elemento do caos, provavelmente foi um dos fatores que salvaram sua vida. Ao ficar presa, ela não foi arremessada para fora da fuselagem durante a queda, o que teria significado morte imediata. Enquanto o restante do avião se espalhava pelo céu, essa seção começou a cair. Não era uma queda controlada, era uma descida desordenada, girando, sendo empurrada pelo vento, sem qualquer estabilidade. A velocidade era extrema, e a cada segundo a pressão do ar, o frio e a falta de oxigênio tornavam a situação ainda mais hostil. E mesmo assim, por razões que até hoje são analisadas, aquela parte da fuselagem manteve alguma integridade. Durante a queda, outro fator decisivo entrou em cena: o local onde os destroços iriam atingir o solo. A região próxima a Srpska Kamenice não era plana. Era uma área montanhosa, coberta por árvores densas e, naquele período do ano, com neve acumulada no solo. Essa combinação foi crucial. As árvores ajudaram a quebrar a força do impacto, funcionando como uma espécie de amortecimento natural. A neve, por sua vez, reduziu ainda mais a violência do choque final. Não eliminou o impacto, mas o tornou marginalmente mais suportável em comparação com uma queda direta em solo rígido. Mesmo assim, o que aconteceu ali foi devastador. A fuselagem atingiu o chão com enorme força. Dentro dela, Vesna sofreu múltiplos traumas. Fraturas nas pernas, fraturas no braço, costelas quebradas, lesões internas graves e danos severos na coluna. O impacto foi tão violento que ela entrou em coma imediatamente. Mas, contra qualquer lógica, ela ainda estava viva. Quando os destroços começaram a ser localizados, moradores da região foram alguns dos primeiros a chegar. Entre eles estava um homem chamado Bruno Ronchi, que teve um papel silencioso, mas extremamente importante nessa história. Ele não era apenas um civil qualquer. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia trabalhado como médico. Isso significava que, ao contrário da maioria das pessoas, ele sabia reconhecer sinais vitais, sabia agir em situações de emergência. Ao encontrar Vesna entre os destroços, ele percebeu algo que poderia passar despercebido. Ela ainda respirava. Foi ele quem prestou os primeiros socorros, mantendo ela estável até a chegada das equipes de resgate. Esse detalhe é frequentemente apontado como um dos fatores decisivos para a sobrevivência dela. Em um cenário onde cada minuto fazia diferença, ter alguém com conhecimento médico no local aumentou drasticamente as chances de que ela não morresse antes de receber atendimento adequado. Vesna foi então levada para um hospital. O estado era crítico. Ela permaneceu em coma por vários dias. Durante esse período, passou por intervenções médicas intensas, estabilização, cirurgias, tudo voltado para manter o corpo funcionando apesar do nível extremo de trauma. Quando finalmente despertou, havia outro elemento surpreendente. Ela não lembrava de nada. Nenhuma memória da explosão, nenhuma lembrança da queda, nenhum registro consciente do que havia acontecido. Sua mente simplesmente não tinha acesso àquele momento. Isso não é incomum em traumas extremos. O cérebro, em certas situações, bloqueia completamente eventos que não consegue processar. Mas no caso dela, isso significava que toda a compreensão do que havia ocorrido viria de relatos externos, de médicos, investigadores, jornalistas.
A recuperação foi longa e extremamente difícil. Ela ficou parcialmente paralisada da cintura para baixo por um período, consequência das lesões na coluna. Precisou reaprender movimentos básicos, passar por fisioterapia intensiva, lidar com dores constantes e limitações físicas severas. Foram meses no hospital, meses de incerteza. Mas, gradualmente, contra todas as expectativas, ela começou a melhorar. A paralisia diminuiu, a mobilidade voltou e, com o tempo, ela recuperou a capacidade de andar. Enquanto isso, fora do hospital, o caso ganhava proporções enormes. A história da única sobrevivente de uma queda de mais de 10 mil metros começou a circular pelo mundo. Jornais, revistas, emissoras de televisão, todos queriam entender como aquilo foi possível. As investigações oficiais apontaram para a hipótese de uma bomba colocada no compartimento de bagagem, possivelmente ligada a grupos nacionalistas croatas, o que encaixava no contexto político da época. Mas nem tudo permaneceu completamente fechado. Anos depois, surgiram questionamentos sobre essa versão. Alguns jornalistas e investigadores levantaram a possibilidade de que o avião poderia ter sido abatido por engano por forças militares da Tchecoslováquia e que a altitude da queda poderia ter sido menor do que a oficialmente registrada. Essas teorias nunca foram confirmadas de forma definitiva, e a versão da explosão em alta altitude continua sendo a mais aceita. Independentemente disso, o fato central permanece inalterado. Vesna caiu de uma altura extrema. Sobreviveu. E depois disso, sua vida nunca mais foi a mesma. Após a recuperação, ela voltou a trabalhar na JAT Yugoslav Airlines, mas não como comissária de bordo. Devido às limitações físicas, passou a atuar em funções administrativas. Mesmo assim, ela se tornou um símbolo. Entrou para o Guinness World Records como a pessoa que sobreviveu à maior queda sem paraquedas já registrada. Mas talvez o mais impressionante de tudo não seja apenas o número, não seja apenas a altura, não seja apenas a sobrevivência. É a sequência de eventos. Estar na parte específica do avião que não se desintegrou. Ficar presa de uma forma que impediu a ejeção. Cair em uma área com árvores e neve. Ser encontrada por alguém com conhecimento médico. Receber atendimento a tempo. Cada um desses fatores, isoladamente, já seria importante. Juntos, criaram uma possibilidade que, na prática, não deveria existir. E é por isso que, até hoje, essa história continua sendo contada. Porque ela não é apenas sobre sobreviver. É sobre algo que, em condições normais, simplesmente não acontece.